Olá, sejam bem-vindos aí à nossa aula 20, nossa última aula da formação Yellow Belt aqui do Geração Analítica. Hoje a gente vai importar o nosso primeiro dado. A gente já sabe tudo sobre criação de data frames, isso e aquilo, então hoje a gente vai lidar com a importação de dados. E eu preparei aqui um data frame muito legal, né? Bom, pelo menos para mim, porque eu gosto muito de futebol, então é um data frame sobre o Campeonato Brasileiro, né? Todos os jogos do Campeonato Brasileiro, lá desde 2000. E a gente vai aprender as funções do Pandas nesse data frame. Então, nós vamos ali... É muito interessante porque vocês vão ver que a ciência de dados ela pode se aplicar a todo qualquer setor, né? Então, eu trouxe isso também para mostrar para vocês que a ciência de dados ela não fica ali só em indústria, mercado financeiro, varejo, que eu sempre falo aqui, né, muito de varejo, disso e aquilo para tentar deixar mais tátil para vocês, né, mais real. Mas a gente pode aplicar isso para todo e qualquer tipo de setor que a gente tem. E hoje a gente vai aplicar no setor de esporte. Legal? Vamos lá. Para vocês baixarem esse dataset, vocês vão ter que entrar nesse site aqui, ó. Nesse site que eu vou deixar aí embaixo, né? Geração Analítica, Download Python. E aqui você apenas clicar nesse botãozinho aqui, baixar arquivo, que ele já vai começar a baixar. Esse arquivo, ele é um arquivo .csv. Ou seja, Comma Separated Values. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, mas o que isso quer dizer? Nós temos diferentes tipos de arquivos que eles guardam os dados, né? Esse é um tipo de dado que ele é inteiramente de texto e, por exemplo, a sua coluna e os seus valores, eles são delimitados por vírgula, né? Por isso que é CSV, que é valores separados por vírgula. Ó, eu vou abrir ele com vocês aqui. O que acontece? Se eu abrir ele no Excel, dar 2 cliques, ele vai ficar todo bagunçado, porque ele não é um arquivo .xls, ele é um arquivo CSV. Então ele fica numa coluna só, ó, numa coluna só e tudo bagunçado. Para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou abrir ele com... Eu tenho o Notepad++, mas você pode abrir ele aqui com um bloco de notas mesmo. E olha só como que ele é. Um arquivo separado por vírgulas, ele é dessa forma, tá vendo? Essa aqui é a primeira coluna, e aí eu tenho uma vírgula. Isso aqui é a segunda coluna, eu tenho uma vírgula. Terceira coluna, vírgula, e assim por diante. Todos os seus valores aqui também são delimitados por vírgula. Então, é isso que é um arquivo CSV. Beleza? Vamos abrir ele lá no Python, né? E aqui o Jupyter. Como que a gente faz para importar esse dado? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é venham aqui no Jupyter, antes de criar aqui o seu notebook, você vem aqui no Jupyter e coloca aqui Upload, aqui do ladinho, e coloca esse dado do Campeonato Brasileiro aqui e aperta aqui Upload. Legal? Aí você vai lá onde... É que eu baixei mais de uma vez porque eu estava fazendo um teste ali do site. Aí você vai lá, por exemplo, o meu ficou aqui como 4, mas provavelmente o seu vai estar aqui normal. Você vai copiar esse link aqui, né, o nome aqui do arquivo. E agora sim a gente pode vir e importar esse dado para cá. Por que eu faço isso? Porque é possível que eu coloque... o caminho que eu baixei esse arquivo, por exemplo, lá no C2 pontos, usuário tal, área de trabalho. Mas é muito mais fácil a gente já fazer o upload aqui, porque daí a gente não precisa especificar o caminho, beleza? Vamos lá importar o Pandas como PD, importar o NumPy também, e olha só como é simples, fácil, e aí vocês vão começar a desandar de vez nessa área, hein? Ó, eu vou dar um nome para ele de DF e vou falar o seguinte: do Pandas eu quero a função readCSV, que é ler CSV, né? Se eu fosse colocar um arquivo do Excel aqui, que fosse, por exemplo, XLSX, eu ia colocar read Excel e assim por diante. Mas aqui é um arquivo CSV, então eu vou colocar readCSV. E aí você cola o nome
do nosso arquivo e coloca aqui aspas. Beleza? Ó, se eu chamar o df, já está aqui o nosso data frame. E aí a gente pode ver algumas coisas. Quantas linhas ele tem? 7.939 linhas, 13 colunas. Então, todas as colunas, né? Vamos dar uma olhada em como é esse nosso dado. Bom, temos o horário do jogo, temos o dia do jogo, temos a data, o clube 1, que seria aí o clube mandante, né? O que jogou na casa, o clube que jogou fora da casa, quem foi o vencedor dessa partida, qual foi a rodada, arena, quantos gols o time mandante, né, o clube 1 fez, quantos gols o clube 2 fez, e o que mais? Bom, o estado do time mandante, o estado do time visitante e o estado do time vencedor. Bom, a primeira coisa, quando a gente já baixa um dado externo, pronto para a gente utilizar, que a gente tem que fazer é a gente entender, que nem a gente estava fazendo agora, entender do que se trata. Entender todas as suas colunas, ver aí o seu tamanho e etc. Mas a gente pode ir além. E aí eu vou começar aqui a utilizar algumas funções que vocês vão estar sempre tendo que utilizar. Bom, esse dado aqui, ele até foi pequeno, ele é pequeno, tem 8.000 linhas, mas às vezes a gente vai lidar com dados gigantes e é sempre importante que a gente utilize essa função chamada head. O head, ele vai simplesmente mostrar, por exemplo, as 5 primeiras linhas desse data frame. Por quê? Porque às vezes, como esse aqui ele carregou rápido, mas se eu tiver um dado lá de 300.000 linhas, ele vai demorar para carregar, vai ficar mais pesado. Então a gente pede o head. Olha só, o head ele vem aqui e só mostra 5 primeiras linhas, para a gente, que eu estava falando, entender cada coluna e etc. Eu também posso colocar aqui que eu quero quantas linhas, né, forem necessárias para mim. Por exemplo, eu quero 10. E ele vai me mostrar 10. Eu vou deixar aqui como 5 aqui a princípio. Outra função legal que a gente também sempre tem que começar a nossa análise fazendo, é chamar o método info, que é de informação. O método, a função, né? E olha só o que ele nos fala. Ele fala aqui, ó, o total de colunas, 13 colunas. Ele fala aqui o horário. Bom, eu tenho 7.582 linhas não nulas. Isso quer dizer que tem algumas linhas, né? Algumas não, bastante linhas aqui que estão nulas, que não tem o horário. O dia, todas aqui nós temos aqui não nulas, e o resto está tudo completamente preenchido. Porque, como é que eu sei isso? Bom, eu sei que o total de entrada aqui em cima, né, é 7.939. Então, eu consigo ver aqui que todas elas têm 7.939 linhas não nulas. Beleza? Aqui ele também fala o tipo, né, do dado que nós temos, ou seja, nós temos 2 colunas que são int. E quais são elas? Bom, aqui a gente consegue ver facilmente que é o clube 1 goals e o clube 2 goals. Beleza? E o resto é tudo objeto, né? O resto é tudo, vai vir aí todo texto e etc. Beleza, agora a gente já tem uma visão geral do como é esse nosso dado. E aí a gente pode começar a fazer algumas perguntas. Tudo isso vai da sua imaginação, né? Do que você quer saber desse dado. Bom, eu pensei em algumas perguntas aqui. Por exemplo, qual foi a média de gols do time mandante? Ou seja, né, do clube 1. Como que eu faço isso? Primeiro, eu quero a média do quê? Eu quero a média de gols do time mandante. Então, eu tenho que ver aqui qual é a coluna que fala quais são os gols, aí, quantos gols tiveram o time mandante. A coluna Clube 1 Gols. Então, se eu pedir a média dessa coluna, ele vai retornar para mim essa média que eu quero, que é dos gols do time mandante. Então, como que eu acho? Isso aqui tudo vocês já sabem, né? Eu vou pedir aqui, ó, quero a coluna Clube 1 Gols desse meu data frame, certo? É essa coluna aqui. E o que eu quero dela? Média, min. E olha só,
a média de gols do time mandante de todos os tempos do Campeonato Brasileiro foi 1,59. Para você que gosta de apostar, vai ter alguns dados legais aqui, hein? Você que gosta de cartola também, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Então, aqui eu já tirei a média, certo? E eu também posso pedir a média aqui do clube 2, né? Do clube visitante. Qual foi a média do clube visitante? 1,05. Tá, e se eu quiser saber a média do total de gols? Eu olho aqui, tem a coluna total de gols aqui? Não, né? Eu tenho uma coluna com quantos gols o primeiro time, o clube 1 fez e quantos gols o clube 2 fez. Aí é fácil. Se eu criar uma terceira coluna que some, né, esses dois, eu consigo tirar a média do total de gols. Então vamos colocar aqui, a gente vai adicionar uma nova coluna lá, total de gols. O total de gols, essa minha nova coluna total de gols vai ser a coluna Clube 1 Gols mais a coluna Clube 2 Gols. E se eu chamar o meu data frame, eu vou colocar o head aqui, eu tenho lá no final o total de gols. Então agora eu posso tirar a média do total de gols ponto min. Tá lá, 2,65. E é isso. E aí, como eu estava falando, você que gosta de apostar, você pode colocar aí. Bom, se é 2,65, a média de todos os jogos do Brasileirão tem uma grande chance aí de ficar entre 3 gols a partida, né? 2-1, 3-0. Enfim, são coisas que a gente pode já ir pensando, né? Para você aí que gosta de futebol e gosta de apostar lá naqueles sites de aposta. Outra coisa que eu sempre tive bastante curiosidade de saber: qual foi o time que mais venceu? Foi o time que mais venceu. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho uma coluna vencedor, certo? E aí eu vou te mostrar uma outra função que é muito, muito, muito útil, que é a Value Counts. Olha o que ela faz. Eu vou chamar aqui, ó, eu quero que você conte os valores dessa minha coluna. Então, o que eu estou falando? Conte os valores dessa minha coluna vencedor, desse meu data frame DF. Legal? Se eu rodar isso aqui, olha o que ele faz. Ela vai percorrer essa coluna vencedor aqui, vai percorrer essa coluna vencedor e vai vendo, por exemplo, São Paulo. Pegou São Paulo lá, né? Daí ela vai contar quantas vezes São Paulo está ali naquela coluna. Daí quantas vezes Grêmio, quantas vezes Santos, Internacional e assim vai. Ela pega valores únicos e conta cada um deles. Entenderam? É isso que o Value Counts faz. Então, por exemplo, ela contou lá que na coluna vencedor tem 348 vezes a equipe São Paulo. Isso quer dizer que o São Paulo foi o time que mais venceu no Brasileirão desde o início, né? Desde lá dos anos 2000. E depois foi o Cruzeiro. Então a gente conseguiu ver aqui, né, quem foi o time que mais venceu. Mas tem um problema. Se a gente for rolando para baixo aqui, ó, aqui no final percebam que nós temos times duplicados, né? Cruzeiro, Corinthians. E por que aconteceu isso? Porque esses valores aqui, eles estão em letra maiúscula. Então o Python ele não entende, ele entende como um outro time. E aí a gente precisa corrigir isso. E você tem que sempre... Então, percebam, essa análise aqui que a gente está fazendo, essa aula, é quase que um workshop já. Que a gente vai moldando, preparando e entendendo como que a gente pode fazer a análise de um dataset. Como que eu posso corrigir esse problema? Muito simples. Isso aí já tem que ficar engatilhado na sua mente. Quando a gente tem problemas aí de maiúsculo, minúsculo, a gente tem duas opções: ou jogar tudo para minúsculo, ou jogar tudo para maiúsculo. Eu vou jogar aqui tudo para maiúsculo. Como que eu faço isso? Bom, da minha coluna vencedor, eu quero agora que ela seja a mesma coluna vencedor, só que agora eu vou utilizar uma função chamada str.upper, que é o que ela faz?
ela percorre as strings, né? Por isso que é str, ponto upper, que é de letra maiúscula. Então, essa funçãozinha aqui vai resolver nosso problema. Agora, se eu chamar aqui o meu df vencedor, tá tudo em letra maiúscula. Então, agora sim, se eu chamar, ó, conte os valores dessa minha coluna, agora sim a gente não tem mais aquele problema. E perceba que mudou, vamos ver o que mudou aqui, ó. São Paulo, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Internacional. São Paulo, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Internacional, nada mudou. Flamengo, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense. Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, ó. Tá vendo como esse tipo de coisa ela pode enviesar, né, a nossa, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, ela pode danificar a nossa análise. Porque aqui, o Atlético Paranaense, você podia chegar lá e falar, não, o Atlético Paranaense é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o oitavo que mais ganhou. E não é. Na verdade, o oitavo que mais ganhou é o Fluminense. Entenderam? Show. Aqui também, ó, a gente pode ir acoplando funções. Por exemplo, agora, mas eu não quero que mostre tudo. Eu quero que mostre apenas o head. E ele já deixa apenas o cabeçalho. Bom, outra questão bastante polêmica aí, né? Qual é o estado que mais ganhou? Qual é o estado que tem mais número de vitórias? Vamos ver isso. Estado com maior número de vitórias. Como que eu posso fazer isso? Eu vou pedir qual é a coluna que eu posso ver isso. O estado do clube vencedor. Certo? Então eu vou falar, olha, do meu DF eu quero o estado, clube, vencedor, tem que ser idêntico, tá? Letra maiúscula, letra minúscula e etc. Isso aí vocês já sabem. E aí eu vou pedir para ele contar os valores, né? Value counts. Tá lá, São Paulo. São Paulo teve 1.659 vitórias e o segundo foi o Rio de Janeiro com 1.042 vitórias. Beleza? Vamos para uma outra função. Outra função que a gente pode estar vendo é o sort values, que é ordena os valores. Como que eu utilizo essa função? Bom, eu venho aqui e coloco df.sortValues e aí eu preciso colocar pelo que? By, por exemplo, clube 1 gols. E aí a gente vai ficar sabendo qual foi o maior número de gols que um time mandante já fez. Ó. Aqui por convenção, quando a gente coloca aqui, ó, organize os valores desse meu data frame por clube 1 gols, por convenção ele vai vir do menor para o maior. Como que eu mudo isso? Existe o ascending, que ou seja, é ascendente, se aperta Shift Tab, olha, se você olhar aqui ele vai ter ascending equals true, ou seja, ascendente, né, do menor para o maior, verdadeiro. Se eu coloco o ascending equals igual a falso, aí a gente consegue ver. Olha só, ele ordenou todo o nosso data frame pelo número de gols, pelo maior número de gols até o menor. Então, por exemplo, o maior número de gols de um clube mandante foi 7. Né? Provavelmente aqui, ó, essa aqui 7-0 tenha sido a maior goleada. Isso aí é uma coisa que a gente pode ver também. Qual a maior goleada que já teve? Que foi 7-1, o Vasco em 2001 fez 7-1 no São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Então, sort values é outra função. Outra função também é a unique. Então, sort values é para, vocês já entenderam o que é, não sei se eu expliquei direito, é para ordenar os valores do menor para o maior ou do maior para o menor de acordo com alguma coluna que a gente escolher. O unique ele vai pegar quais são os valores únicos desse data frame ou de determinada coluna. Por exemplo, quais são os valores únicos da coluna clube 1. Clube 1, né? Ponto unique. Olha só, ele mostra todos pra gente, todos os valores únicos que tem. Então a gente consegue ver todos os times que já disputaram o Campeonato Brasileiro. Se a gente vê os dois, né, o Clube 1 e o Clube 2,
a gente pode ver aqui todos os times que disputaram o Campeonato Brasileiro. Se tiver, como por exemplo, que o Flamengo tem 2 vezes, vamos ver. Ó, o Flamengo tem 2 vezes, aqui e aqui. Você já sabe resolver isso, né? Como? Colocando aqui que eu quero que o meu DF1 ele seja agora, o meu DF Clube 1 vai ser inteiro maiúsculo. E aí a gente pode pedir aqui os valores únicos, que agora sim ele vai estar correto. Legal? Mesma coisa pode fazer aqui para o DF2. Existe também o NUnique. E aí ele vai nos retornar um número. Qual é o número? Nossa, escrevi tudo errado. NUnique. Qual é o número de times, nesse caso aqui? Qual é o número de times que tem únicos, né? Ou seja, ele vai contar 1 a 1. Qual é o número de times únicos, né? Quantos times únicos nós temos? Bom, a gente vem lá no Clube 1 e coloca NUnique ao invés do unique. E ele retorna pra gente aí 47. Percebam o seguinte, ó, vou colocar aqui o Clube 2 que a gente ainda não mudou para upper e vou pedir o NUnique dele. 62, olha a diferença. E agora eu vou fazer colocar tudo pro maiúsculo para a gente ver como isso aí poderia dar erro na nossa análise. Vai ser igual ao DF, estou fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Porque isso aqui eu já passei. str.upper. E aí agora eu vou pedir o NUnique. 47. Olha o tanto de time que tinha a mais aí, né? Só porque a gente tinha letras maiúsculas e letras minúsculas aí, diferenciando como se fossem 2 times diferentes. Beleza? Tá. Por fim, eu não vou conseguir passar todas as nossas funções aqui, né? Mas isso a gente vai ver nos nossos workshops e vai ver com calma. Mas por fim, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Vamos fazer uma análise de qual foi a maior goleada de todos os tempos. E aqui, galera, eu tô tentando fiz dessa forma de não só passar como é o NUnique, o que é o unique, o que é, porque eu quero que vocês desenvolvam o modo de pensar, né, pra gente fazer essas análises. A gente tendo a fórmula, não adianta nada a gente saber o que ela faz, mas a gente não ter ali um pensamento para a gente conseguir desenvolver essas análises. Então, por exemplo, eu quero saber qual foi a maior goleada de todos os tempos. Como eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e colocar assim, ó, eu quero um data frame onde o meu data frame onde a coluna Clube 1 Goals do meu data frame seja igual ao máximo dessa coluna. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu fiz. Eu pedi para ele, eu quero um data frame aonde a coluna Clube 1 Goals seja igual ao máximo dessa coluna Clube 1 Goals, ao valor máximo. Então, ele retornou aqui pra gente, ó, 7 é o valor máximo. A gente já tinha visto isso, que era 7, né? Então, tá correto. E aí aqui a gente já consegue ver qual foi a maior goleada, né? Foi 7-0. Porque se o maior número de gols é 7, então 7-0 é o máximo aí que a gente poderia ter. Beleza? E eu quero usar agora o Group By, que eu falei na aula passada, para vocês entenderem bem. Como que eu posso fazer? Vamos supor aqui, ó, quem fez mais gols... qual time, vou colocar assim, qual time fez mais gols no Campeonato Brasileiro? E aí eu vou ter que utilizar o Group By. Primeiro de tudo, o que eu vou agrupar? Eu quero saber quem fez mais gol. Então eu vou agrupar por time. Eu quero saber o time que fez mais gol, eu vou agrupar por time. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu quero agrupar o meu data frame por... E aí eu posso colocar Clube 1 ou o Clube 2. Eu vou colocar aqui por Clube 1.
Beleza, então ele já está agrupado. E agora eu posso pedir para ele, por exemplo, quem fez mais gol, né? Então eu quero saber o máximo de gols, a soma dos gols de cada time. Como que eu posso fazer isso? Eu vou dar um nome a esse aqui, by Clube 1, né? E aí o seguinte, o meu data frame agrupado by Clube 1, ele também tem todas as colunas, certo? Então eu vou pedir para ele que eu quero, desse meu data frame agrupado, eu quero a coluna Clube 1 Gols. Só que o que eu quero dessa coluna? A soma. Então, para vocês entenderem melhor. O que eu falei? Eu quero a soma da coluna Clube 1 Gols do meu data frame que está agrupado. E aí, se eu rodar, ele vai retornar para mim, só que ele não está, ó, tá tudo, eu não sei qual que é o maior, vou ter que olhar todos para saber qual que é o maior. Como que eu faço? Acabei de mostrar para vocês a função sort. Então eu venho aqui e coloco, ó, e eu quero que você organize esses valores. Só que o meu ascending vai ser equals false. Olha lá, o time que mais fez gol foi o Santos, com 701 gols, e depois o Cruzeiro, depois o São Paulo, e assim por diante. Ó, o Malotron aqui não foi muito bem, né, quando ele disputou aí o Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou fazer uma análise também mais completa, porque hoje eu queria mostrar para vocês essas funções. Depois eu vou fazer uma análise um pouco mais completa. E quem tiver interesse, né, quando for pedir o certificado, ou deixa aqui nos comentários, eu posso passar ali o código para vocês. Eu vou lançar também aqui no YouTube uma análise legal sobre isso. E aí qualquer coisa a gente vai conversando aí. Galera, deixa aí comentários, conversem comigo, tô falando sozinho aqui, meu. Então conversem aí, deixem comentários, digam se gostaram, se não gostaram. Curtam, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam, agora a gente vai começar os nossos workshops. Eu vou trazer várias e várias análises aqui pra gente, para vocês começarem aí a construir as análises de vocês por conta própria. E assim que vocês fizerem as análises, me mandem também, eu vou ficar muito feliz em saber que eu ajudei nesse processo. Beleza? Um grande abraço e até os nossos workshops.